Você sabia que neste ano de 2025, o Tribunal Superior do Trabalho já fixou mais de 40 teses vinculantes e afetou mais de 40 novos temas para julgamento no rito dos recursos repetitivos? Essas teses devem ser observadas por toda a Justiça do Trabalho. E esses números demonstram a importância de a formação de juízes e juízas do trabalho abranger o estudo do sistema de precedentes. É sobre isso que falaremos neste episódio do Videocast Anamate. Eu sou Michele Chiapa, mulher branca cis, tenho cabelo ruivo e longo. E para falar sobre o tema, eu converso aqui no estúdio da Enamate com o juiz auxiliar da presidência do TST, César Zucati Priti, que é conteudista do material didático do curso de formação continuada sobre precedentes no processo do trabalho, ofertado na modalidade à distância e que está no calendário formativo da Enamate deste ano. Juiz César Zucati Priti, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor fizesse a sua autodescrição. Obrigado, Michele. Então, me descrevendo, sou um homem branco de 1,80, grisalho, meia-idade. Estou vestindo um terno preto, gravata azul, camisa clara e estou aqui à disposição para responder as dúvidas e para falar um pouco sobre o nosso curso, né? Então, para a gente dar início ao nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse a importância do curso, o que a magistratura pode esperar e a importância da realização dessa discussão, dessa formação. Michele, esse curso, ele já existem edições anteriores, desde 2018, mas neste ano de 2025 ele ganha uma importância muito especial, quase dramática, diria eu, porque as mudanças no sistema brasileiro de precedentes, elas foram consolidadas no CPC, no Código de Processo Civil, a partir de 2016. Mas a Justiça do Trabalho, por não aplicar diretamente, mas sim subsidiariamente o Código de Processo Civil, esteve no limbo, digamos assim, quanto ao uso de alguns mecanismos que estavam por lá. E podemos dizer que durante uma década a Justiça do Trabalho esquentou os motores, digamos assim, do sistema de precedentes, mas não tinha ainda deslanchado de uma forma mais intensiva, mais visceral. E faltavam alguns gatilhos, alguns mecanismos, alguns processos de fomento do sistema. No final de 2025, os ministros do TST promoveram mudanças muito profundas, muito radicais nessas dinâmicas, adotando vários mecanismos que o Supremo Tribunal Federal já vinha utilizando, o STJ, que já estavam disponíveis no CPC, mas ainda não eram claramente mapeadas no processo do trabalho. Então, assim, muita coisa mudou. Isto vai afetar diretamente o trabalho de magistrados e servidores em todos os graus de jurisdição. É uma nova forma de raciocínio jurídico que, se antes ela se aplicava com poucos precedentes vinculantes, principalmente aqueles que vinham do Supremo Tribunal Federal, porque o TST ainda tinha formado poucos, os regionais tinham formado poucos, mas com essas mudanças normativas do TST, a coisa vai andar. O senhor pode explicar um pouco sobre essa questão da origem, da evolução ali do sistema de precedentes adotado no Brasil? Olha só, o sistema de precedentes brasileiro, ele é, digamos, um sistema muito original, porque ele não é uma cópia do sistema de common law, e nem poderia ser, e ele é uma derivação da nossa tradicional cultura jurídica da família romano-germânica. Na realidade, outros países da nossa sistemática do direito, chamado direito continental europeu, vêm também, assim como o Brasil, tentando enfrentar os problemas de qualidade e quantidade. Qualidade no sentido de conferir isonomia ao tratamento, no tratamento ao jurisdicionado, e quantidade no sentido de enfrentar o excesso de recursos, o retardamento dos processos. Então, todos os países estão tentando algumas formas. No Brasil, isso já vinha sendo tentado por uma série de óbices processuais, obstáculos à subida dos recursos, alguns mecanismos de disciplina judiciária, mas nos anos 90, nos anos 2000, muita coisa se tentou.
mas a partir, principalmente da Emenda Constitucional 45 de 2004, e daí depois um grande salto com o CPC de 2015, se introduziu um sistema com precedentes vinculantes, coisa que não existe em outros países da nossa tradição jurídica de civil law, digamos assim. Mas para quem pode pensar que esse sistema é exógeno, é de fora, etc., nós não podemos esquecer que na tradição jurídica, desde os tempos de Portugal, tradição jurídica luso-brasileira, nós temos praticamente 8 séculos de precedentes vinculantes. As pessoas não se dão conta disso, mas estilos, façanhas, os assentos da Casa de Suplicação do Reino de Portugal, depois os assentos do Supremo Tribunal de Justiça brasileiro, né? O Brasil Império, já havia precedente vinculante. Nós passamos várias décadas sem precedentes vinculantes no Brasil, a partir da proclamação da República, e um certo caos jurisprudencial se instalou. Nos anos 60 foram introduzidas as súmulas persuasivas pelo Supremo Tribunal Federal e se generalizaram nos demais tribunais, mas se via que, apesar desses verbetes darem um certo divulgação aos entendimentos dos tribunais, não eram suficientes para frear, num país gigantesco como o Brasil, com 220 milhões de pessoas, não eram o suficiente para evitar a sobrecarga demasiada dos tribunais superiores, que acabava inviabilizando o processo. Então, podemos dizer que o sistema brasileiro de precedentes, ele congrega duas tradições jurídicas, podemos dizer que ele é um híbrido, porque ele continua a evolução do sistema romano-germânico, mas ele traz algumas ideias dos sistemas de fala inglesa, dos sistemas de common law, fazendo uma combinação muito única aqui, que eu creio está dando certo, vai render ótimos frutos, já está rendendo ótimos frutos em tribunais que já estão usando mais intensamente há mais tempo, e creio que nos próximos anos, inclusive, outros países da América Latina, quiçá outros países europeus, vão estudar o nosso sistema para adotar o nosso como modelo. Doutor César, essa questão do teor histórico, ela é muito importante, interessante, mas o curso ele vai ser voltado mais para a questão mesmo das teses e dos temas que serão afetados, vai ser mais enxuto? Eu comentei essa questão da origem histórica, mas isso é só uma parte introdutória do curso. O curso é eminentemente prático, ele vai trazer as técnicas, a aplicação, e com casos, com discussão, com exemplos práticos, pegando situações atuais e debatendo elas com os alunos. Esse curso vai ser multiplicado com vários tutores que já têm a formação são especializados nessa matéria e vão poder fomentar esses debates, né? Com leituras, com os debates, vão ter as aulas gravadas, vai ter uma aula síncrona também. Então, o curso é muito completo, muito prático, voltado para a nossa realidade do exercício da jurisdição. O que nós podemos fazer com os precedentes? Como que nós vamos fundamentar com os precedentes nas nossas decisões? Como cumprir, como não descumprir, qual é o limite da chamada ratio decidendi, né? É um nome tão misterioso, né? Ratio decidendi, saber quais são os limites daquilo o quanto é efetivamente vinculante do precedente é a chave de equilibrar a independência judicial e a técnica com também a disciplina judiciária que nós precisamos para que o nosso poder judiciário efetivamente seja uno e que as decisões judiciais elas consigam efetivamente orientar a sociedade. Então, veja bem, eu tenho que conhecer as técnicas, os limites, como eu aplico, como é um fundamento, para que eu possa fazer uma observância dos precedentes, mas não aplicar os precedentes em casos nos quais eles não deveriam ser aplicados, caso em que a matéria é estranha. Então, eu preciso, com a aplicação
e os distinguishings, as distinções, eu vou enriquecendo, na realidade, o nosso sistema judiciário e o sistema de precedentes. Então, essas técnicas nós vamos debater. E um outro grande ponto do nosso curso são as novidades procedimentais. Muita coisa muda no nosso sistema recursal. E nós temos que saber quais são esses fluxos, como se aplicam à jurisdição em primeiro grau. O juiz de primeiro grau pode participar disso, ele pode provocar, como ele faz a provocação da uniformização de jurisprudência pelos novos mecanismos. E no segundo grau, o que muda? Como eu posso fazer para acelerar a afetação de novos precedentes? Como eu posso, talvez, para usar a técnica da reafirmação de jurisprudência, que o Supremo já usava e agora o TST passou a utilizar, e esses números que você citou no início são números paradigmáticos, são números históricos. Nunca se conseguiu formar tantos precedentes num exíguo espaço de tempo como se está conseguindo fazer agora, através da reafirmação da jurisprudência já consolidada do tribunal. Então, assim, são muitas técnicas aplicáveis diretamente na jurisdição e é basicamente esse aspecto prático que nós vamos enfatizar. Uma outra coisa que tem que ser destacada, o trancamento dos agravos de instrumento em tópicos, em temas nos quais os tribunais superiores já cumpriram a sua missão nomofilássica, a sua missão de uniformização do direito. Nesses, pela nova sistemática, deixa de subir o agravo de instrumento e os tribunais de segundo grau ficam incumbidos de uma jurisdição delegada de aplicar os precedentes dos tribunais superiores em praticamente a maioria, a médio prazo, isso vai ser a maioria dos processos. Então, essas mudanças, por si sós, elas trazem uma série de desdobramentos e a gente vai olhar com detalhe, vamos olhar com lupa todos esses desdobramentos práticos. Perfeito. O senhor também falou da questão do CPC, né, de 2015 ali. Eu gostaria que o senhor esclarecesse quais são esses procedimentos trazidos pelo CPC de 2015, em especial, que medidas o TST adotou para fomentar essa aplicação dos precedentes. Eu sei que o senhor já explicou aí toda a questão, mas se o senhor pudesse dar outros detalhes, além dos que foram citados? Claro. Acabou sendo que eu já introduzi o assunto ao comentar da importância e do foco do curso. Mas, assim, é importante destacar que o TST, ele, digamos, atacou o problema, enfrentou o problema por terra, por água e por ar, digamos assim. Ele fez uma mudança normativa bastante abrangente, né? Ele atacou, por um lado, a aceleração, digamos assim, da forma de afetar precedentes, certo? A forma de separar estes temas para o julgamento especial, porque eles tinham pouca, digamos assim, era muito raro eles serem provocados. Os tribunais regionais estavam fazendo uma média de 1 ou 2 por ano. O TST estava fazendo também uma média de 2 a 3 por ano. Nesse ritmo, para a gente chegar a 1.000 temas, digamos assim, 1.000 teses vinculantes, 1.000 precedentes vinculantes, que o Supremo já tem, o STJ já tem, nós levaríamos 50 anos. Então, assim, nós da Justiça do Trabalho, não estaríamos conseguindo, digamos, colocar a mão na massa nessas novas ferramentas e agir com aquela presteza que o jurisdicionado espera. Mas, então, assim, o que nós podemos dizer que são as principais mudanças? O fomento da afetação de novos temas pela cooperação dos tribunais regionais, enviando sugestões de temas para afetar pelo julgamento do rito dos repetitivos, para a formação de precedentes, haver um recurso praticamente automaticamente afetado como repetitivo quando ele já era repetitivo no tribunal regional, ou seja, formou um precedente no tribunal regional, este precedente vai ser aproveitado no TST para nacionalizar. Então, olha só como o sistema ele se fecha bem. Se cada tribunal regional, por exemplo, fizer 5 por ano, e nós temos
e nós temos 24 tribunais regionais, eu vou ter possivelmente eu vou ter mais de 100 temas nacionalizáveis pelo TST em um ano. Se eu fizer isso, eu já teria feito mais precedentes vinculantes do que o TST conseguiu fazer em toda a década anterior. Então, essa cooperação dos tribunais regionais é importantíssima. Outra questão foram mudanças no próprio TST para facilitar o uso dessas ferramentas. O incidente de assunção de competência, que é uma das modalidades de precedente vinculante, ele foi ampliado, foram melhor separadas as hipóteses de cabimento. Agora, as turmas do TST também podem utilizar a ferramenta, antes só a sessão de dissídios individuais. Foi ampliada a legitimidade do presidente do TST para, utilizando a estrutura administrativa do tribunal, já pelas sugestões dessas equipes, colocar em pauta já diretamente no pleno esses temas. Então, porque olha só, as turmas do TST, o mesmo problema acontece nos tribunais regionais. As turmas do TST, elas tinham o acervo, né, o material processual para, digamos, levar a formação de precedentes, mas não tinham estrutura administrativa, talvez, para fazer a pesquisa tão intensamente. A administração do TST, a presidência tinha essa estrutura, mas não tinha o acervo. Então, foram feitos alguns ajustes no regimento interno, permitindo que, assim como já faz o Supremo e assim como já faz o STJ, a própria presidência do TST possa levar esses temas, submeter ao pleno, ou seja, um atalho procedimental que está, como a gente viu, você mesma mencionou, está funcionando muito bem. Esse trabalho em conjunto ele é essencial para aprimorar e acelerar os trâmites, né, das ações trabalhistas, dos julgamentos. Com certeza, nós temos que trabalhar em rede, né? Seja na rede Tribunais Regionais do Trabalho e Juiz de Primeiro Grau com o TST, seja dentro dos tribunais regionais e dentro do TST, digamos, a administração dos tribunais trabalhando em rede com os gabinetes, né? Então, há inclusive várias boas práticas procedimentais vão ser sugeridas, organização de gabinete, coisas práticas, né? Uma melhor comunicação dos gabinetes com o núcleo de gerenciamento de precedentes, o NUGEP, para que possa o tribunal todo, digamos, dar as mãos, né? Dar as mãos e colocar toda essa potente máquina administrativa que nós temos para produzir o melhor para o nosso jurisdicionado. E eu queria só falar de um último gatilho aqui que eu deveria mencionar, das mudanças que você me perguntou do TST, que é a questão de acelerações procedimentais. Por exemplo, eu cheguei a comentar da reafirmação de jurisprudência, né? E também uma questão de aumento do uso do plenário eletrônico. O CNJ trouxe algumas novas normas ampliando nacionalmente o uso das sessões virtuais, as sessões assíncronas. E isso legitimou, digamos assim, para um uso mais intenso em prol da aceleração do sistema de precedentes, coisa que o TST já tinha isso em vista, já tinha isso no radar, mas parece que houve uma confluência de fatores e o CNJ também regulamentou a mesma matéria, fomentando o uso das sessões virtuais para a aceleração dos julgamentos, né? Esse mecanismo, então, ele também proporciona que o judiciário, a Justiça do Trabalho, ela seja mais eficiente. Com certeza mais eficiente, mais rápida, e esse formato de plenário eletrônico, ele também vai ter transparência para a sociedade. De uma certa forma similar ao plenário virtual do Supremo, que ele é em tempo real, você pode acompanhar os votos, então você pode ver toda a sessão, acompanhar os votos. Então, veja que há uma confluência de fatores, há uma série de mecanismos novos, a questão dos agravos de instrumento, que mudou bastante,
e que vai evitar a sobrecarga das cortes superiores, empodera a decisão final de muitos processos vai acabar ficando nos TRTs. Então, isso são questões muito importantes serem observadas, né? Então, eu acredito que nós estamos em um momento ímpar, porque muita coisa que se diagnosticava que era necessário mexer para que o sistema brasileiro de precedentes, e principalmente na Justiça do Trabalho, ele acelerasse, ele ganhasse corpo, essas mudanças, a maior parte delas foram implementadas agora no final do ano passado. Então, esse curso é quase uma edição comemorativa, né? Porque tudo aquilo que se discutia como possibilidades deixaram de ser possibilidades e se tornaram realidades. Então, veja a importância disso. E agora, realmente, é arregaçar as mangas, ver todas as potencialidades dessa nova regulamentação, dessa nova normatividade e passar a ver os desdobramentos, discutir esses desdobramentos e também, por que não, ver no mérito como provocar mais precedentes vinculantes e como acelerar o seu trâmite para que a gente, ao final, tenha uma rede de precedentes que dê segurança para a sociedade. Perfeito. Para finalizar, juiz César Zucatti, eu gostaria que o senhor explicasse como o sistema de precedentes ele afeta a argumentação jurídica e qual a melhor forma de as magistradas e os magistrados aplicarem essas teses vinculantes nas decisões. Ou seja, analisar, observar o que passou, o que foi julgado, acompanhar essas teses. É essencial, então, para que a gente consiga alcançar uma eficiência, uma jurisprudência mais consolidada? Com certeza. Inclusive, temos 2 módulos, o módulo 3 e o módulo 4 do curso são especificamente sobre isso, sobre a fundamentação e essa mecânica argumentativa. E daria para dizer, vamos colocar o seguinte, o precedente, ele não é, e dentro da nossa cultura jurídica, da nossa tradição, esse é um dos vícios, um dos erros mais comuns, é olhar para uma frasezinha de uma súmula que representa toda uma linha jurisprudencial, uma linha de precedentes, ou olhar para uma tese de repercussão geral, para uma tese de RR, que é o carro-chefe do TST, digamos assim, o incidente de recursos repetitivos, olhar para aquilo como se fosse um artigo de lei. Eu não tenho como olhar para um precedente e da mesma forma como eu olho para a lei, porque senão as mesmas dúvidas que eu teria na interpretação do texto da lei, daqui a pouco eu vou ter uma frasezinha do precedente, eu vou ter as mesmas dúvidas. Ah, mas está faltando falar de tal coisa. Mas precedente não é isso. Precedente não é uma frase. Precedente é um caso concreto que eu julguei da forma X, ou seja, dentro dos limites daquele caso concreto, eu tive o resultado X, e ele se torna um modelo para eu aplicar, ele é um paradigma normativo, ele é um paradigma decisório, ou seja, ele é um modelo que eu vou aplicar em situações futuras suficientemente similares. Então, não é a frasezinha, ela é um gatilho, é um atalho, é algo para facilitar a minha pesquisa, mas não é a frase que tem um efeito vinculante. O que tem um efeito vinculante é o caso. A forma, por exemplo, o TST agora, eu acho que terminou na sexta-feira a sessão. Foram 14 temas, 14 teses firmadas dentro da técnica de reafirmação de jurisprudência, ou seja, jurisprudência consolidada no TST, jurisprudência antiga, que agora foi feito um novo julgamento e se alçou à categoria de vinculante nesse julgamento especial. Ok, é um erro eu olhar e tentar entender o precedente só pela tese. Então, este curso vai debater com casos práticos, com exercícios, né? Como que eu saio só da literalidade e mergulho a fundo no caso e faço a comparação entre o caso precedente e o meu caso para que eu consiga seguir este modelo. Então, isso não é complicado, isso é uma coisa que, exercitando, a gente consegue colocar essa argumentação comparativa em um parágrafo na minha sentença. Como no caso A, a situação era assim, assim, assim.
e foi decidido de tal forma, e como no caso presente está também acontecendo assim, 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 e aí eu faço a comparação, a amarração dos fatos similares, né? Então, aí concluindo, então também deve-se aplicar o mesmo resultado. Logo, o precedente tal incide sobre o presente caso, julgo desta forma assim, assim, assim. Estou dando um exemplo bem simples. Ou então eu poderia fazer o tal do distinguishing. O distinguishing, né? O misterioso distinguishing. Ah, olha, no caso tal, se falava sobre tal, tal e tal coisa. A situação era diferente. Portanto, a questão jurídica era se, em tal situação, poderia ou não poderia ter aquela consequência X. Capaz de, dentro do curso, os juízes e juízas ali apresentarem, afetarem novos temas. É possível que dentro do curso, eles, em algum exercício, por exemplo, eles vão catar na sua unidade judiciária temas para, de repente, responder algum exercício. Daqui a pouco eles pensam, nossa, mas isso aqui nós estamos com uma divergência, nossa, isso aqui eu estava julgando da forma X, mas tem um precedente tal que se encaixa como uma luva, vou fazer já a amarração aqui, já vou começar a aplicar nas minhas decisões. Então, veja que aplicar e distinguir, essa é a lógica. Então, o curso vai exercitar bastante isso vai ser, digamos, o núcleo do curso, justamente para que a gente não fique com, eu costumo brincar, que são dois vícios, assim, correlatos. Eu não posso ter o vício da abstrativização, ou seja, ficar só olhando a superfície, olhar a frasezinha abstrata da tese e esquecer que o precedente não é uma tese, o precedente é o caso que tem por trás dela. E a outra coisa, a gente poderia também jocosamente chamar de tese-lei, que não tinha, no tempo da ditadura, não tinha o decreto-lei, etc. e tal, então vamos pejorativamente chamar de tese-lei, quer dizer, o uso equivocado dos precedentes. O uso dos precedentes como se aquela frasezinha fosse um artigo de lei, né? Então, realmente, nós vamos usar o curso para exercitar, debater essas situações, então, debater as técnicas e debater as novidades normativas que já estão, como você citou no início, né, já estão acelerando bastante o nosso sistema trabalhista de precedentes. Então, deixo para o senhor convidar todas as juízas e juízes do trabalho para o curso. Então, meus colegas, juízes e juízas do trabalho, estão todos convidados para o curso de formação continuada em precedentes no processo do trabalho. Conto com todos vocês lá. Vamos ver o que a gente melhor pode tirar dessas grandes alterações normativas para empregar na jurisdição e fazer a nossa justiça do trabalho cada vez mais justa, cada vez mais isonômica e cada vez mais célere. Juiz César Zucati Pritti, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação do videocast Enamate. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse episódio está disponível em nossos canais de comunicação da Enamate nos endereços que aparecem aqui na tela. É só clicar. Até a próxima!